mexe com o perfil facial da pessoa. Totalmente. Explica para o pessoal que as pessoas pensam que o ortodontia vai corrigir só os seus dentes dentro da boca, mas ela mexe com todo o teu perfil facial. Ela pode, por exemplo, colocar seus dentes mais para trás e sua face vai mais para trás. Vai colocar mais para frente e seu queixo vai mais para frente. Então a tua estética final está extremamente ligada à ortodontia, pode não é melhorar isso? muito a estética do paciente, estética perfil de face Sim. mesmo, ou piorar muito. Sim. Por exemplo, um exemplo rápido aqui, né? Tem pessoas que têm muito frequente, né, aquela maloclusão de classe 2 que a gente chama, que é aquele queixinho para trás, sabe? E tem vários tipos de classificações desse tipo de maloclusão. Então a gente pode ter só o queixo para trás, a gente pode ter o queixo na posição correta. Mas o osso de cima... A gente chama de classe 1. Não, não estou falando de mordida. Eu estou falando de queixo. classe 2. Né? Relacionada à classe 2 mesmo, que é esse queixo para trás, a gente tem 3 tipos de situações dela. Uma é que o queixo está bem para trás. Outra, o queixo ele tá no lugar certo, só que a parte de cima tá bem para frente. Então configura ainda aquela situação diferente. E tem um componente que o queixo tá para trás e a parte de cima para frente. São 3 maneiras diferentes de tratar, entendeu? Então quando a gente tem o osso aqui numa posição certa e a parte de cima mais para frente, a gente pode tratar jogando a parte de cima para trás, equilibra e a pessoa fica com um perfil bonito. Agora, o mais grave que eu acho e que infelizmente a gente vê muitos casos desse tipo é quando o queixinho é para trás, a pessoa já tem aquele queixo lá atrás, aí faz um tratamento ortodôntico que a maxila tá na posição correta, leva a maxila toda para trás e o perfil inteiro da pessoa fica lá atrás. É isso que eu vejo o grande problema. O perfil da pessoa vai lá para trás. E eu tenho imagens, sabe, quando tratamento com extração, muitas vezes acontece isso, por isso que a extração tem que ser muito criteriosa. Então eu gosto de, eu não diria nem perder tempo, mas eu gosto desse tempo do planejamento. Porque como você falou, é muito detalhado, às vezes eu fico horas, e eu não diria nem horas, às vezes eu fico dias em cima, né? Faço um pouquinho, depois faço, às vezes eu demoro alguns dias para finalizar o planejamento. Por conta disso, eu digo que o planejamento é a parte mais importante de qualquer tipo de tratamento ortodôntico. De qualquer área. Até da estética também, que você faz os planejamentos. Porque é aquela história, se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. Na minha área também, a gente faz o estudo, o planejamento é uma parte fundamental da estética. Às vezes eu vou tratar um caso, mesmo que tenha já colocado aparelho, aí a gente vai fazer um planejamento para adequar a finalização da estética para dar o resultado final adequado de acordo com aquele perfil do paciente, né, o perfil da face, linha de sorriso, e por aí vai. É exatamente isso. E até o planejamento da estética, que é o que você trabalha, está muito relacionado à ortodontia. Porque muitas vezes eu faço um planejamento, já no planejamento o paciente nem começou o tratamento e eu já sei que ele vai precisar de finalizar com uma estética. Porque colocando os dentes, né, o mais importante, colocando a função, que é o mais importante, né? Tratando ortodonticamente, colocando os dentes encaixadinhos na função correta, muitas vezes sobra espaços entre os dentes da frente, porque às vezes o dente é muito pequenininho para o tamanho do osso, e aí começa a verdadeira indicação para lentes de contato, para facetas que tem uma imagem distorcida. Muita gente pensa, nossa, eu não vou fazer isso porque vai desgastar muito meu dente. E não é, muitos casos... Todo tem um planejamento, né? Agora, quando precisa desgastar muito, esse caso não era indicado fazer faceta, fazer laminado, né? Não, foi bom você falar nisso, porque a gente trabalha assim, a função mastigatória sempre em primeiro lugar. Primeiro a função, depois a estética. Às vezes o paciente chega no consultório e ele visualmente está se queixando que o sorriso está mais amarelo, ou que o dentinho um pouquinho girado, enfim, tem espaço entre um dente e o outro, e a queixa dele é estética. Mas a primeira coisa que a gente analisa é a função. Se a função não está adequada, eu não consigo mexer na estética. Então, primeiro eu preciso adequar a função mastigatória dele, que é onde entra a ortodontia, a gente trabalha junto ela
adequa esse sorriso, essa mordida, para depois entrar a parte estética. Lente de contato, ou faceta, o que quer que seja. E nem sempre eu preciso mexer na boca inteira, ou 10 lentes de contato. Não. Às vezes nós vamos corrigir a função, deixar aquilo adequado e depois nós vamos planejar o caso e ver o que se encaixa melhor. Como que eu posso trazer aquela estética, ficar bonita, ficar do gosto do paciente, atender o desejo dele, mas deixando a função adequada, ele conseguindo mastigar perfeitamente, ele tendo as guias mastigatórias adequadas, aí nós vamos deixar o visual bonito. Sim, claro. Né? Eu acho que é bem nesse sentido, assim, né? A ortodontia e a estética, elas andam juntas, uma complementa a outra. Né? Totalmente. Mesmo porque tem gente que às vezes procura, eu quero melhorar meu sorriso, quero fazer lentes. Aí a gente vai olhar, aquela mordida tá toda desestruturada. Exato. Gente, não dá. Se fizer qualquer tipo de estética naquela boca, vai quebrar, vai dar dor articular, vai estourar tudo. E porque não tem função, não tem equilíbrio da boca. Então, é muito importante a função em primeiríssimo lugar. Exato. E muitas vezes, né, a gente já tem os casos que é indicado fazer faceta, e sem desgaste. Sabe? Bem conservador. Nós vivemos num tempo hoje de selfie, de rede social. E cada vez mais a procura no consultório por estética cresce. Porque qualquer um tem um celular e qualquer um vai pegar o celular e vai fazer uma selfie. Exato. Ou ela vai entrar em rede social, vai ver milhões de rostos, de sorrisos, de bocas. Uhum. Então, a parte estética tem uma procura muito grande no consultório. Só que as pessoas não podem esquecer que a gente precisa primeiro adequar, ela precisa morder bem, ela precisa estar com o sorriso bonito, sim, mas primeiro a gente vai ver se está funcionando aquilo lá. Porque se não estiver funcionando aquilo lá, não vai ter longevidade. E o que a gente mais quer é que lá na frente ela lembre dessa qualidade por muitos anos. E eu preciso deixar essa função perfeita para aí depois trabalhar na estética. Né? Você falando isso, eu lembrei que também acontece. Paciente chega até o consultório reclamando de um outro dentista. Nossa, essa restauração não para. Eu fiz, nossa, não sei quantas vezes. Não para, não funciona porque é ruim. A hora que a gente vai ver, a função está toda desestabelecida. Aí a gente orienta e fala, olha, desse jeito, você pode ir em todos os dentistas do mundo que vai quebrar. Exato. Vai quebrar. O problema não é o dentista que fez aquilo lá. O problema é a função que está toda errada. Exato. Então o paciente precisa entender isso, porque às vezes ele quer colocar a culpa em alguém. Mas se a função não está estabelecida, se não está equilibrado, não adianta. Pode ser o melhor material do mundo, pode ser o melhor dentista do mundo, na melhor clínica do mundo, vai quebrar. Por isso que eu bato na tecla sempre a importância de um bom planejamento. Quando o paciente chega no consultório, a primeira consulta, eu vou bater um papo com ele. Eu vou entender o que ele quer, o que ele busca, quais são os desejos, qual que é a expectativa dele em relação ao tratamento. Depois que eu entendi isso no bate-papo, aí numa segunda consulta, eu vou colher os exames. Aí o que são os exames? Eu vou fotografar esse paciente, eu vou filmar ele falando, eu vou fazer um escaneamento onde eu vou ter em 3D todo o sorriso dele. Aí nós vamos começar a pensar o que ele precisa. Se é lente de contato, se a faceta em resina, se a função está equilibrada. Então, sem planejamento, a gente não consegue fazer nada. A gente precisa planejar primeiro para depois executar. Né? Sim, e esse planejamento, lembrando, né, que não é um planejamento que você toma a decisão e é aquele ponto final. Não, você passa para o paciente, não é? Sim, você explica para ele. Sim, né? Na primeira consulta ele vai me falar o que ele deseja. Aí numa segunda consulta, onde eu colhi as imagens, onde eu verifiquei com fotos, com filmagem, com escaneamento, como que está a situação real, aí eu vou passar para ele todas as possibilidades. Muitas vezes ele chega lá, doutor, quero fazer lente de contato, porque eu vi a pessoa tal que fez lente de contato. Mas espera aí, vamos planejar. O seu caso é para lente de contato? Você precisa resolver o seu sorriso com lente de contato? Às vezes cabe e às vezes não cabe. Lá no consultório, você sabe, a gente faz lente de contato, a gente trabalha com faceta em resina, a gente trabalha com clareamento, estética, todas as áreas. Eu sou especialista em odontologia estética, eu trabalho com todas as áreas dentro dessa especialidade. Então, assim,
O que é melhor para aquela pessoa? O meu planejamento que vai ditar. Às vezes a necessidade dele, às vezes eu consigo resolver com uma situação bem mais simples, com um dente ou 2 dentes eu consigo resolver. Simples, exatamente. Ou às vezes ao contrário, às vezes na fotografia nós vamos decidir junto, olha, se a gente mexer só aqui, o teu sorriso abre bastante, às vezes não vai ficar legal. A gente precisa mexer um pouquinho mais para chegar no resultado final adequado. Né? E uma outra questão, às vezes ele chega perguntando, olha, o que é melhor? A lente de contato, a faceta em resina, eu não sei, eu fico na dúvida. Eu costumo dizer que as duas técnicas são excelentes. Só que tem que ser bem executada e bem planejada. As duas têm seus pontos positivos, seus pontos negativos, como qualquer coisa na vida. Exato. Sendo bem planejado, a execução das duas fica perfeita e tem resultados duradouros de muitos e muitos anos na literatura. E você sabe, entrando aí no assunto das facetas de resina e nas lâminas de porcelana, uma dúvida frequente também, eu queria que você falasse, é que as pessoas perguntam, né, e acham que, nossa, eu coloquei lente agora, então agora eu não vou ter mais problema nesse dente, eu não vou ter cárie, não vai quebrar. Como que é isso? Olha, você tem a manutenção normal do seu dente, né? Dividindo em dois pontos. A gente tem resina e porcelana. São dois materiais excelentes com características diferentes. Na porcelana, a gente tem uma estabilidade de cor maior, de uma longevidade maior com estabilidade de cor. A resina ela precisa de polimentos com mais frequência. Ela, com um certo tempo, ela tem uma alteração da cor com o passar do tempo. Né? E a gente precisa repolir ela. Então, você fazendo polimentos uma vez anual, uma vez por ano, você tem uma longevidade muito grande também. Mas isso não tem nada a ver com a sua manutenção do seu dente. Você precisa fazer limpeza a cada 6 meses, você precisa dar manutenção como se você tivesse seus dentes. Sim. Você precisa visitar o seu dentista e manter a sua saúde bucal, independente do material. Então, uma coisa é a manutenção daquele material, outra coisa é a manutenção disso no contexto da sua boca. Você precisa manter isso limpo, você precisa manter a sua higiene bucal saudável, que precisa sim de raspagem, de limpezas a cada 6 meses, como se tivesse seu dente. Isso não muda nada. E quem coloca a lâmina, por exemplo, de porcelana, né, a faceta, pode comer aquele torresminho que não vai quebrar? Como é que é? Veja bem, o que acontece? A gente tem os materiais diferentes, a lente de contato em porcelana e a faceta em resina. A porcelana, ela tem uma resistência um pouquinho maior do que a resina. Mas, se seu dente quebra, elas também podem quebrar se você comer aquele torresminho, sim. Ela não é um material inquebrável, Sim. Tá certo? Se você consegue quebrar o teu dente comendo um torresmo, sim, elas podem quebrar. Isso é muito importante. Elas podem quebrar, sim. E as pessoas pensam que é como se fosse um metal, que vai durar eternamente e nunca vai quebrar. Não. Mas é igual o dente. Se a gente quebra o dente, pode quebrar. A dureza de uma porcelana, ela é muito semelhante ao teu dente, um pouquinho até mais. Mas, dependendo da tua arte, não, pode quebrar sim. Se você consegue quebrar o teu dente, que é um material extremamente duro, se você fizer uma arte grande, pode quebrar. Né? Agora, o que não acontece é soltar. Não, lente de contato pode soltar? Não. Com as técnicas de hoje, a lente de contato não vai soltar. Os materiais adesivos estão extremamente avançados. A gente tem técnicas de cimentação extremamente avançadas. Ou seja, não, a lente de contato não vai soltar. Você pode ficar tranquilo e comer à vontade. Soltar não vai. Só que a gente tem também algumas recorrências que não seria comum, né? Por exemplo, uma porcelana, assim, o que a gente observa quando acontece isso, né? Uma porcelana posterior quebra, a pessoa parte a porcelana no meio, mordendo, mastigando. Isso está relacionado a quê? Olha, a gente veio de uma pandemia, né? E na pandemia, as pesquisas mostraram que houve um número elevadíssimo de aumento de bruxismo e apertamento dental. Então, as pessoas, durante a pandemia, viveram uma fase de estresse enorme. Consumo também de medicamento, né? Consumo de medicamento, remédio para dormir, remédio para acordar. Muito frequente. Estresse. Então, toda aquela carga, muitas vezes a pessoa desconta isso no teu dente.
E voltando a falar, a porcelana não é inquebrável. Exato. Ela tem, uma porcelana, por exemplo, ela tem técnicas adequadas para ser feita. Sendo feita com a técnica adequada, ela não é para quebrar numa simples mastigação. Estando Ah. numa mordida Não adequada, é para quebrar né? numa Não é simples pra mastigação. quebrar. O que acontece muitas vezes? Às vezes a pessoa vai, coloca as lentes de contato e esqueceu da função. Por isso que é importante a ortodontia para adequar essa função, deixar a mordida estabilizada e aí sim a gente vai entrar com a parte estética. O contrário não funciona. Estética primeiro, depois a função, aí sim a gente vai ter problema no futuro. Sim. Esqueceu, colocou a porcelana, esqueceu da função, Exato. né? Além de ter esquecido da função, tem a questão de remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ficar na festa, né? E isso tudo as pessoas não entendem que o nosso organismo é um sistema só, tá Exato. tudo interligado. Tá tudo. Então, a gente tomar, mesmo bebidas estimulantes, junto com outros tipos de estimulantes, isso aumenta a ansiedade, Sim. aumenta a tensão e o bruxismo ali, ó, comendo, apertando. Aliás, o bruxismo ele tem tido um papel importante nos dias a dias do consultório, que cada vez mais essa frequência tem aumentado de uma maneira até assustadora. Né? E o que as pessoas têm que entender é que o bruxismo está intimamente ligado ao nosso organismo. Ele está ligado, por exemplo, à sua qualidade de sono. Ele está ligado se você é uma pessoa estressada, se você é uma pessoa calma, se você é uma pessoa tranquila. Tudo isso vai refletir na sua boca. A pessoa não dorme bem, a pessoa tem uma vida estressada, agitada, não tenha dúvida. Você vai apertar teu dente, você vai morder. A ponto de, a gente tem até um aplicativo disponível para Android, se eu não me engano também, para as duas plataformas, que chama Desencoste Seus Dentes. É um aplicativo até interessante, que ele avisa a pessoa se a pessoa está com o dente encostado, ele dá uns alarminhos ali. Os avisos, desencosta os dentes, a pessoa, nossa, mesmo. Porque a gente nunca pode, isso é uma informação importante também, a gente nunca pode estar com os dentes encostados, nunca, em nenhum momento. Se você está vendo TV, se você está trabalhando, se você está lendo um livro, conversando, seus dentes nunca podem estar se tocando. Se você está com o dente encostado um no outro, isso chama-se parafunção. Está sobrecarregando a articulação, musculatura e uma série de outras coisas que tem uma consequência aí. Tem um teste até muito simples para você fazer, ver se você aperta ou não os seus dentes. Se estiver parado na sua casa, você tira uma TV ou em um momento relaxado. A hora que a gente está com a boca fechada, nossos dentes não podem encostar. Ele tem mais ou menos 2 milímetros de espaço entre um e outro. Você está vendo TV ou está quieto lá e está apertando o teu dente, está encostado o teu dente, você está fazendo um hábito que a gente chama de parafuncional. Tá errado. E tem um músculo muito grande que a gente chama masseter, que vem daqui aqui. Esse músculo vai se contrair e vai cada vez mais, você vai apertar seus dentes. Sim. Né? E o masseter é igual a uma academia. Quanto mais você aperta, ele vai, chama hipertrofiando, ele vai ficando mais forte. É igualzinho uma academia. Você vai lá fazer exercício, masseter é a mesma coisa. Mascar chiclete, gente, tudo isso vai fortalecendo e vai deixando essa musculatura mais forte, intensificando o bruxismo e é uma bola de neve. Exato, e quanto mais você aperta, mais você vai fortalecer esse músculo, esse masseter, mais força você vai conseguir apertar. E aí as consequências depois podem vir quebrando o dente, fraturando uma porcelana, enfim. Dor na articulação, dor, desgaste na região da articulação, dor degeneração, de cabeça. Ela tem muita dor de cabeça. Dor no trapézio, dor nas costas, dor cervical, né? O negócio estende. Por exemplo, às vezes a gente recebe encaminhamento do neurologista. Fui ao médico, dor de cabeça, meu médico falou, eu não tenho nada. Vai ver o problema dele que está na boca. Ele está apertando os dentes, ele está travando a boca, isso vai irradiando dor de ouvido, dor de cabeça. E aí a gente trata o bruxismo, desaparece a função. Principalmente assim, porque tem essa questão, né, de apertamento, remédios, etc e tudo mais, e isso é potencializado quando a mordida está errada, está desestabilizada, porque aí a mordida está toda errada, os dentes, eles estão relacionados ali todos diferentes, tudo
errado, e aí naquele momento que aperta, as forças dissipam, sobrecarregando algumas áreas, então isso potencializa dor, desgaste, degeneração, quebra de dente, aumento de exposição gengival, retração gengival. O que é isso? A gengiva vai subindo, vai expondo raiz, aumenta a sensibilidade, aí começa a aumentar aquele desgaste, dor. Então assim, ó, é uma bola de neve mesmo que vai, quando a gente vê, já tá desse tamanho, e aí a gente tem que ir por partes, né? A gente não consegue fazer milagre e resolver tudo. Eu acho que a gente vive uma era hoje onde a odontologia, ela tá cada vez mais ligada ao nosso organismo como um todo. E a gente abre a boca da pessoa e vê lá, por exemplo, retração de gengiva, lesão na cervical, no pezinho do dente lá, pode ter certeza que tem hábitos parafuncionais aí, ou seja, ela está apertando a boca, ela está mordendo com mais força, a mordida dela não está estabilizada e tem uma série de outras coisas envolvendo tudo isso. Então a gente precisa tratar muitas vezes multidisciplinarmente. Às vezes eu preciso dessa pessoa vá no ortodontista cuidar, vá no médico. Então eu preciso de tratar ela de uma maneira multidisciplinar para resolver um problema. E é multidisciplinar mesmo, porque a odontologia, né, essas questões bucais não ficam só no consultório odontológico. Além dos profissionais aqui que o Roger falou, a gente precisa muitas vezes trabalhar junto com fisioterapeuta, com fono, com gastro, para avaliar a acidez estomacal, uma série de problemas. Otorrino, por quê também? Respiração, obstrução, ou adenoide, ou desvio de septo, sei lá, algum tipo de obstrução que a pessoa não consegue respirar pelo nariz, isso interfere muito no tratamento ortodôntico, principalmente lá nas crianças. Quando eu falei aqui para vocês relacionado ao tratamento de crianças, então a criança respira pela boca, então tem alguns fatores que a gente identifica isso. Sim. Baba e tal, enfim, é um multidisciplinar que a gente precisa para conseguir equilibrar e manter esse paciente com a função bem adequada, bem certinha. Sim, e o paciente às vezes não sabe que ele tem esse problema. Ele tem às vezes uma sensibilidade, algum dente que para ele tá tudo bem, ele tá convivendo com aquilo. Só que a hora que a gente abre a boca, tem alguma retração de gengiva. E aí você vai levando isso adiante, você vê que essa retração de gengiva tá por trauma da mordida dele, tá toda errada, ele tá apertando os dentes, você nota desgaste de dente. Ou seja, ele precisa de um tratamento com mais de uma disciplina. E não dá naquele momento para resolver a estética dele sem cuidar da função e da pessoa, do organismo dele como um todo. Ah, mas você é dentista e vai cuidar do organismo dele. Eu não vou cuidar, mas eu vou encaminhar ele para médico, para um gastro, às vezes para um otorrino, para um ortodontista. Então eu preciso sim de um trabalho multidisciplinar para poder ajudar a resolver o problema dele. Eu vou para minha casa feliz de poder ter ajudado aquela pessoa e resolver aquele problema que ele teve. Exatamente. E não vou vender para ele 10 lentes de contato porque ele me pediu as 10 lentes de contato. Não é só fazer eu preciso tratar ele como ser humano. Exato. Tratar aquela pessoa, ele tem um problema que ele precisa ser ajudado. Na verdade, eu, como profissional da saúde, preciso ajudar. O que não for da minha área, eu preciso saber para quem que eu vou mandar aquela pessoa. Na verdade, eu penso que esse é o propósito da profissão. Sim. É a gente conseguir agregar e conseguir tratar o paciente como um todo, porque é um ser humano, é uma vida que está ali. Sim, eu não estou tratando de uma boca, só a boca que está ali, vem a boca, vai embora. Não, é um ser humano, então está tudo envolvido. Então a gente precisa disso, precisa dar essa qualidade para o paciente, porque eu acho que realmente esse é o propósito da gente estar onde a gente está e fazer o que a gente faz. Sim. Fora isso, você perde o sentido. Por isso que a gente tem que estar sempre estudando e sempre indo atrás de conhecimento, para a gente não se limitar ali ao que a gente aprendeu na faculdade há vários anos atrás, né? Não posso nem contar quantos anos. Bastante Por isso que tempo. eu falei 200. Que bastante tempo. Por exemplo, uma área que é muito procurada nos tempos que a gente vive de rede social, de selfie, é o clareamento dental. O clareamento dental tem muitos mitos, muitas verdades que fica aí na boca do povo, na parte popular. Então, tem muita coisa que é mito, tem muita coisa que é verdade. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa chega com os dentes sensíveis, por exemplo, e não tem um receio de fazer o clareamento. Dá para tratar aquela sensibilidade
e ela consegue sim fazer o clareamento depois de um tratamento para dessensibilização. Tem todo um protocolo. Existe um protocolo onde eu consigo dessensibilizar o teu dente para depois você fazer o clareamento. Então o clareamento ele é individual para cada pessoa. Eu preciso entender o organismo, entender como é que está aquele dente para ir tratar, fazer o clareamento. Não, olha, esse protocolo é para todos, eu preciso usar tantas bisnagas. Não, eu preciso ver seu dente. Você tem alguma sensibilidade, tem alguma retração de gengiva? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Posso. Então nós vamos cuidar da sensibilidade primeiro. Nós vamos avaliar se a boca está saudável para ir chegar num clareamento. Sim. Né? Inclusive, vou dar um spoiler aqui, assim, bem pequenininho, tá? Logo mais, ó, vai ter um e-book de clareamento. Um curso de clareamento, um negocinho assim, vai ser interessante. É uma área que eu me interesso bastante. Eu estou escrevendo um livro de clareamento, e, enfim, é uma área que eu busco muito conhecimento. Porque eu acho Estuda muito, porque não é só fazer o clareamento. Porque existem muitos mitos que se tem no clareamento ainda que caiu por terra há muitos anos já. Sim. E eu preciso levar isso para frente, eu preciso passar isso e eu vejo que, independente se é clareamento, se é lente ou faceta, eu preciso tratar daquele ser humano. Sim. Diz aquele ser humano não faz o clareamento porque ele toma vinho e café todo dia e na cabeça dele, como ele toma, ele não quer parar de tomar, não vai poder fazer o clareamento. Ou senão é aquela coisa, nossa, eu fiz uma vez, quase morri de dor, não quero nem nunca mais ver isso na minha vida. Só que não é mais assim. Hoje a gente tem muita tecnologia, tá muito diferente, né? Então... Sim, ele pode fazer o clareamento e tomar o vinho dele todos os dias, tomar o café dele todos os dias. O resultado final do clareamento dele, tomando o vinho, tomando o café, é o mesmo. Não vai mudar nada. Ele pode fazer. Pesquisas científicas já comprovadas. Pesquisas científicas comprovado que você pode tomar seu vinho, tomar seu café todos os dias, não vai afetar em nada seu clareamento. Pode fazer ele normalmente. Então existem vários mitos. Por exemplo, um outro mito que a pessoa tem é sobre cigarro. O cigarro prejudica muitos dentes, todo mundo sabe. E o cigarro amarela os dentes com o tempo, todo mundo sabe. Mas ele não impede de você fazer o clareamento. O resultado final, você fumando ou não fumando, ele vai conseguir clarear. Porém, a recidiva, sim, vai ser mais frequente. E indo um pouquinho além, a gente tem um estudo aí do cigarro eletrônico também, que está caminhando aí um pouco mais rápido do que o cigarro. Porque o cigarro eletrônico, ele também tem prejuízo, sim. Diferente do cigarro normal, mas ele também vai amarelar teu dente ao longo do tempo e tem prejuízo na saúde bucal. Na saúde, isso quer dizer, além de amarelar o dente, tem a questão também de câncer bucal, uma série de outra coisa que associado com a bebida alcoólica potencialize muito essa possibilidade. Então, assim, ninguém está incentivando a isso. A gente só está pontuando que o fumar, né, o cigarro, ele não vai interferir no resultado final do seu clareamento. Ele não vai manchar seu dente nem impedir que clareie mais ou menos, tá? Ele depois, né, com essa frequência, vai precisar de uma manutenção mais rápida, mas não vai ter danos, não vai manchar seu dente e pode fazer o clareamento normalmente. Sim. Às vezes tem gente, por exemplo, que chega no consultório, doutor, eu quero fazer um clareamento a laser, eu quero fazer a laser. E aí tem isso, né? E aí eu explico para o paciente que a luz não é a luz que vai fazer o clareamento. O que faz o clareamento é o gel que está ali, o produto que eu estou colocando ali. A luz, ela não vai mudar o seu clareamento, né? Eu preciso do produto colocando ali. Falando um pouco de luz, existem vários tipos de luz, né? Existe um estudo muito interessante sobre luz violeta que está caminhando aí num caminho bom, aí, evoluindo e mostrando que ela pode sim agregar no clareamento. Mas isso ainda é muito recente. O que se sabe hoje a luz hoje não é fator necessário para o clareamento. Você colocou o produto lá, o clareamento vai acontecer independente da luz.